Olá meus amigos, meu nome é Hernani Queiroz da HLQ Planejamento Estratégico e hoje nós daremos andamento ao nosso assunto gestão de conflitos. Meus amigos, a palavra conflito ela já traz uma conotação um pouco negativa, um pouco pesada pelo nosso próprio senso comum do dia a dia. Contudo, nem sempre o conflito traz efeitos, resultados negativos. Como até nós já vimos na aula anterior, pela moderna concepção de conflito, o conflito ele tem aspectos negativos, mas também possui aspectos positivos que devem ser aproveitados pelo administrador. E isso nos traz então ao assunto da nossa aula de hoje, as espécies de conflito. São duas espécies. A primeira espécie de conflito são os chamados conflitos funcionais. Conflitos funcionais são aqueles que trazem resultados positivos para a organização. Quais são, por exemplo, esses resultados positivos? Desperta sentimento de energia. Veja, gente, o conflito, no final das contas, nada mais é do que uma competição, onde cada parte quer valer fazer a seu desejo, seu objetivo, seu interesse. E isso, como qualquer competição, logicamente, aumenta a energia das pessoas que participam do conflito. Ele aumenta a identidade e a coesão grupal, pelo mesmo motivo. Quando há dois grupos em conflito, é como dois grupos disputando uma competição no esporte. Aumenta a identidade desse grupo e aumenta a coesão, a força desse grupo, porque as pessoas dependem uma das outras para chegar àquele objetivo final. Terceiro, e muito importante, preste bastante atenção, principalmente para quem está no dia a dia do trabalho. O conflito, ele permite muitas vezes que aqueles problemas que estão abafados, estão latentes e que não aparecem, venham à tona, dando ao administrador, dando ao gestor a chance de resolvê-lo de imediato, antes que ele cresça, antes que ele se torne uma coisa maior, mais difícil, mais custosa, mais demorada de ser resolvida. Como dizia meu pai, permite ao administrador matar a cobra antes que ela vire um dragão. Perfeito? Então esses são os efeitos positivos do conflito, chamados então conflitos funcionais. A segunda espécie de conflito são os ditos conflitos disfuncionais. E aí são os conflitos que realmente trazem resultados negativos para a organização. Perfeito? Quais são esses resultados negativos? Primeiro, a cooperação é substituída por comportamentos nocivos, agressivos, né? Então as pessoas, em vez de cooperar, muitas vezes numa situação de conflito negativa, essa cooperação que é esperada das pessoas no dia a dia é substituída por comportamentos agressivos, nocivos, né? Isso vai trazer, logicamente, mal-estar. Claro, se você está numa situação aí de comportamentos mais agressivos, é natural que as pessoas, principalmente aquelas que são mais pacatas, se sintam, né, numa situação de mal-estar. Terceiro, reduz a coesão grupal. Mas você não falou agora há pouco que o conflito ele aumenta a coesão grupal? Claro, quando a gente está falando de dois grupos competindo entre si, é claro que os dois grupos ficarão mais coesos. Mas a gente tem que lembrar que a organização é um grande grupo, formado por grupos menores. Se dois ou três, quantos foram desses grupos menores, estiverem competindo entre si, é claro que o grupo maior fica prejudicado. Há uma redução da coesão do grupo como um todo. Perfeito? Então é neste sentido. Terceiro, grande parte da energia que é utilizada no conflito acaba sendo gasta nele mesmo, acaba se dissipando. Muitas vezes, para as pessoas, é mais importante ganhar o conflito do que efetivamente resolver o problema da organização ou de trazer coisas positivas, boas para a organização. Ganhar, muitas vezes, está acima de tudo, é o mais importante. Por fim, e aí uma consequência de tudo isso que nós já vimos, né, mera consequência lógica de tudo e de todos esses efeitos negativos, há uma queda de desempenho. Então, pessoal, nunca se esqueçam, o conflito ele tem aspectos negativos, mas possui também muitos aspectos positivos. Conflitos com aspectos negativos são chamados conflitos disfuncionais. Conflitos que trazem aspectos positivos para a organização, conflitos funcionais. Agora uma observação. Claro que isso nós estamos falando aqui, dividindo as duas espécies de conflito, é para questão didática, é para que isso fique bem separado na sua cabeça,
porque cai na prova e cai justamente falando dessa forma, dividindo essa questão. Então isso é mais didático para ficar na sua cabeça, bem segmentado, bem de forma lógica. Agora, no dia a dia, todo conflito ele traz características de ambos. Todo conflito, em maior ou menor medida, traz características negativas, disfuncionais, e características positivas, funcionais. Em maior ou menor grau, cabe ao administrador minimizar as características negativas e potencializar, maximizar aquelas que são positivas. Esse é o trabalho do administrador, é a parte arte da administração, não é isso? Administração, ciência, técnica e arte. A técnica e a ciência estão lá postas, né? São imutáveis, pelo menos até que venha outra coisa melhor. A parte artística da criatividade é essa do administrador saber identificar os dois pesos, as duas medidas e poder maximizar uma, minimizar ou eliminar a outra. Beleza? E último ponto, apenas uma última observação. Pessoal, nós já vimos aqui, revimos várias vezes, e acho que isso já está bem claro na nossa cabeça, que não existe organização sem conflito. O conflito ele sempre existe porque faz parte da natureza humana, do relacionamento interpessoal, já vimos isso aí várias vezes. Mas suponha utopicamente, que existisse uma organização em que não houvesse conflito. Na sua opinião, essa organização necessariamente seria mais competente do que as demais? Atenção, não necessariamente. Até poderia ser, uma situação utópica, mas não necessariamente. Como nós já vimos, o conflito ele tem efeitos positivos. Então talvez uma organização em que não houvesse conflito fosse uma organização acomodada, uma organização que não reagisse aos estímulos externos ou internos e não fizesse jus, né? Não fizesse uso de toda a carga positiva que um conflito pode gerar. Ok? Meus amigos, então agora nós vamos dar uma olhadinha, uma revisão esquematizada de tudo que nós falamos para ficar bem tranquilo na nossa cabeça. Depois, alguns exercícios para a gente fixar, ficar bem coladinho na nossa cabeça e a gente aplicar na prática, gerar essa habilidade aqui para quando for fazer uma prova ou um concurso. Perfeito? Até a próxima, um grande abraço para todos.
pessoal, para a gente então fechar aqui a nossa aula, para a gente consolidar o conhecimento, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente desenvolver a habilidade de aplicar na prática aquilo que nós adquirimos em forma de conhecimento. Então vamos lá, primeiro exercício. CESP-TRE Bahia Técnico. Os conflitos interpessoais são de natureza disfuncional, traduzido pela intensidade, estágio de evolução, contexto e forma como são tratados, e por tais motivos esses conflitos devem ser evitados no contexto de trabalho. Nananina não. Nós vimos nesta aula então que os conflitos podem ser disfuncionais, de fato, aqueles que trazem resultados negativos para a organização e devem ser, de certa forma, evitados, minimizados ou até eliminados. Mas eles também são de natureza funcional. Existem os conflitos também que carregam natureza funcional, trazem resultados positivos para a organização. Então os conflitos interpessoais eles não são apenas de natureza disfuncional, podem ser também de natureza funcional, que trazem resultados positivos para a organização. Então essa questão aqui está falsa. Segunda questão. CESP, DPU, psicólogo. Fenômeno inerente ao contexto das organizações e das equipes, o conflito intergrupal associa-se estritamente a aspectos negativos como a redução da coesão grupal e a diminuição dos níveis de desempenho. Mesma coisa, de forma alguma. Os conflitos podem ser negativos e aí realmente trazendo redução da coesão grupal e diminuição dos níveis de desempenho. Porém, o conflito nas organizações, seja de natureza intergrupal ou interpessoal, ele não se associa simplesmente a aspectos negativos. Ele também traz resultados positivos. São chamados, uma vez mais, repetindo para a gente não esquecer, conflitos funcionais. Então essa questão também está falsa. Vamos lá. CESP STJ analista. Conflitos funcionais destroem as metas do grupo. Exatamente o contrário. Os que trazem resultados negativos, dentre eles uma possível destruição das metas do grupo, são os conflitos disfuncionais. Os conflitos funcionais trazem resultados positivos. Então também, mais uma vez, a questão falsa, né, gente? Ok? Veja que, na verdade, eles se repetem também, né? Os exercícios são muito parecidos. Se a gente tiver bem dominado isso, a gente não erra. CESP, DPU, psicólogo. A ausência de qualquer tipo de conflito indica bom ambiente, boas relações e, no caso das organizações, competência. Também questão errada. Nós vimos, né, foi a última questão que a gente levantou, a última observação, que mesmo que houvesse uma inexistência de conflito, coisa que a gente sabe que não pode acontecer, já que o conflito é inerente ao relacionamento humano, mas numa situação utópica, mesmo que ocorresse, isso não significaria necessariamente uma organização mais competente. Poderia significar uma organização acomodada, uma organização que não reage aos estímulos internos e externos e que, portanto, não faz uso, não se beneficia dos efeitos positivos que o conflito pode trazer. Perfeito? Então, mais uma vez, questão falsa. Bem, pessoal, com isso nós fechamos então aqui essa nossa aula 2. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom uso disso daí. Inscrevam para o nosso canal, caso tenha alguma dúvida. Nós teremos aí muito prazer, muita satisfação em estar respondendo o que vocês precisarem. Conte conosco, HLQ Planejamento Estratégico. Siga em frente, nós garantimos a retaguarda. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.